chamo Sato e, como vocês sabem, estamos nessa semana comemorando o 50º aniversário da criação do mangá A Rosa de Versalhes. Por que este mangá, essa efeméride, se tornou tão importante? É por causa do seguinte: A Rosa de Versalhes é o primeiro mangá que ascendeu à categoria de obra literária no Japão. E isso, além de ter sido um fato inédito, né, é um fato que não se repetiu até hoje com outro título de mangá, seja de mangá feminino ou até mesmo de mangás para meninos, os shonen mangás. Por que a Rosa de Versalhes passou a ser considerado uma obra literária? É porque, nos últimos 50 anos, o grau de influência desse mangá se tornou tão extenso, não apenas na sociedade contemporânea japonesa, como também passou a influenciar estética, comportamentos e moda, mesmo no exterior. Então, vamos falar hoje um pouco sobre o histórico, né, desse mangá. Apesar de ser chamado de palestra, isso aqui é muito mais um bate-papo. Portanto, quem tiver dúvidas ou perguntas ou querer fazer algum comentário, por favor, esteja à vontade, tá? Bom, o que é a Rosa de Versalhes? O título original em japonês se chamava Berusaio no Bara. E foi uma série de mangá que foi publicada em capítulos semanais de abril de 1972 até dezembro de 73, numa revista semanal que era chamada de Margaret. A intenção inicial desse mangá era contar a vida da rainha da França, Maria Antonieta, na forma de quadrinhos. E considerando que o público-alvo da revista Margaret era de meninas de 8 a 16 anos de idade. Esse mangá foi criado por uma desenhista bem jovem na época, chamada Ryoko Ikeda. Na época que ela criou esse mangá, ela tinha só 25 anos. Bom, o editor da revista Margaret chegou para ela com um desafio, na verdade. Ele explicou para ela o seguinte: olha, é difícil um mangá gráfico manter as leitoras acompanhando a revista, né? Pela faixa etária, 2, porque no caso da Rosa de Versalhes, o final da história já era óbvio e era uma grande tragédia. Então, obviamente, né, preocupada com a vendagem da revista, a solução da desenhista foi a seguinte: criar uma personagem fictícia para dar ação, drama e previsibilidade à história. Então, assim, ela fez com que o conde Rainier de Jarjares, um general aristocrata, preocupado por ter tido apenas filhas e nenhum filho para herdar seu posto militar e os privilégios da família, decide criar sua caçula recém-nascida como menino e lhe dá o nome de Oscar. Então, Oscar é uma menina da alta nobreza que cresce achando ser um menino e é educada pela carreira militar. Chamada de Lady Oscar, é sob a ótica dessa personagem que o mangá contará a vida da Maria Antonieta e a Revolução Francesa. Bom, gente, o personagem, o Conde de Jarjares, efetivamente existiu, mas de resto, tudo aqui que ocorre no mangá é fictício, é ficcional. O curioso é que, apesar disso ocorrer exatamente na página 3 do mangá, já logo no início, veja, japoneses, descendentes de japoneses, não ficam chocados com isso. Talvez porque antes se vocês quiserem ficar mais perto, pode ficar mais perto, tá? Como a Princesa e o Cavaleiro, né? Tem também, obviamente, a influência do teatro, Takarazuka, que já era bastante tradicional na época. Próximo, por favor. Bem, que fontes a Ryoko Ikeda usou para criar esse mangá? Basicamente, ela usou uma biografia chamada Maria Antonieta, o retrato de uma mulher comum, publicada em 1932, escrita por Stefan Zweig.
recentemente, infelizmente, mas essa foto aqui é do filme Grease, nos tempos da Brilhantina. Aqui ela estava fazendo o papel de uma menina de 16 anos. Sabem quantos anos ela tinha nessa época do filme? Ela tinha 30 anos. Ela era mais velha que o próprio João Travolta, gente. Tá? E você tem também o outro tipo de beleza, que é o da Oscar. A Oscar é o tipo de mulher que a gente chama de bidin, de kirei. Né? O que significa essa expressão, né? Bidin? É uma beleza madura, que normalmente identifica uma mulher atlética, com olhos proporcionalmente pequenos em relação ao rosto, e uma mulher que inspira uma feminilidade andrógena. Então, veja, isso aqui é o que você vê no mangá. Como na vida real seria mais ou menos essa ideia da mulher bidin. Keiko Kikagawa, uns 30 anos, né? Você vê que ela. Né? E outro exemplo seria a Charlize Theron, né? Que é mais conhecido de vocês. Seria esse tipo de beleza que a gente chamaria de bidin. Bom, o que em comportamento a Rosa de Versalhes trouxe de alteração no Japão? A popularização dos cursos de etiqueta ocidental é um passo, tá? Um exemplo do que começou a acontecer. E isso, gente, né, não sou eu que estou dizendo, quem está falando isso é essa senhora chamada Minako Imada, que é a organizadora do governo japonês dos banquetes, né, oficiais para dignatários estrangeiros. E ela publicou um livro, né, sobre etiqueta ocidental, justamente explicando, né, de onde vem essa influência, por que começou a haver essa procura por curso de etiqueta ocidental, e ela reconhece que a Maria Antonieta é um ícone, né, é um tipo de referência quando o pessoal pensa em princesa. Princesa no Japão não é Lady Di, é Maria Antonieta, gente. Né? Outra coisa que mudou em termos de comportamento no Japão foi a popularização do casamento em igreja. E isso é interessante, gente, considerando que no Japão, até hoje, menos de 3% da população é cristã. Então, a média de casamentos em igreja era baixa até os anos 70. Aí, de repente, né, o volume de casamentos em igreja começa a crescer exponencialmente. Né? E alguém foi tentar pesquisar por que isso ocorre. Né? Por exemplo, no Ocidente, o casamento em igreja se tornou bastante popular a partir de 1980, com o casamento da Lady Di com o príncipe Charles. Mas a inspiração, obviamente, era aquele Fausto, luxo, né? Aquela festa que foi televisionada para o mundo inteiro. Também óbvio, né? O sonho de romance, né, que havia enquanto eles estavam casados. No Japão, a motivação é diferente. Lembra que eu falei da questão do luto? Bom, gente, o que acontece no mangá, mas mais claramente ainda no anime? Né? Quando o André está morrendo, a Oscar pede ele em casamento. E isso, né, acabou virando trauma. Lá na Itália, né, essa cena realmente foi uma choradeira nacional. E nesse caso também, no Japão, teve esse efeito. Aí muita gente passou a querer casar em igreja para realizar aquele sonho que não ocorreu. Puxa, que sorte, eu não consegui casar em igreja. Porque a Oscar não conseguiu. Bom, essa daqui eu acho, o melhor efeito da popularização da Rosa de Versalhes, gente. A popularização da patisserie, que é a confeitaria francesa no Japão. Tá? Para vocês terem uma ideia, no ano 2000, gente, no Japão havia
60 mil profissionais de confeitaria francesa atuando. O levantamento mais recente é de 2021. Gente, atualmente no Japão tem 300 mil profissionais de patisserie no Japão. Aumentou 5 vezes em 20 anos. Tá? Até a década de 70, 80, a patisserie era muito exclusiva de hotéis de 5 estrelas no Japão. Mas aí, de repente, começou a haver um interesse cada vez maior, a gente querendo consumir patisserie. Hoje, ela é tão comum no Japão, principalmente nas grandes cidades, que, inclusive até por encomenda, com a pandemia, a Chapecoense é uma empresa que chegou a crescer, somente com bolos e parceria francesa. E é tão comum, acabou se tornando efetivamente quase uma indústria paralela à grande indústria da moda. Tanto que hoje é possível você ter grifes de moda lolita, como nesse caso, tem essa vitrine, que é da Egito Grife, no Shibuya Ichimaru-kyo, e essa aqui é a fachada da Baby Star Shine Bright, que é também uma grife de moda lolita, só que ela abriu em Paris também. Agora, só moda se limita a estilo lolita no Japão? Não, gente. Lolita no Japão é um lifestyle completo. Você pode encontrar de tudo dentro do termo lolita, inclusive mobília para casa. Você pode montar um quarto inteirinho do estilo Maria Chevy, para não dizer que é Maria Antonieta. Salas de jantar, salas de estar, no estilo rococó, misturado com um mangá anime, mas tem. Bom, ainda em comportamento, a mistura do rock and roll, principalmente o rock metal, com moda rococó, surgiu um fenômeno novo também chamado visual kei, as bandas de visual kei, gente. Aqui, particularmente, a gente está vendo a banda Versailles, que já se apresentou aqui no Brasil algumas vezes, tá? E, bom, como é que essa onda rococó, barra mangá, barra lolita, saiu do Japão? Bom, alguns fenômenos, tá? Principalmente também de cultura pop. Um deles, mais famoso, foi a produção do filme Maria Antonieta. E como é que isso ocorreu, gente? Em 2002, a diretora de Maria Antonieta, Sofia Coppola, estava filmando encontros e desencontros em Tóquio. Toda a equipe dela, ela mesma, estavam hospedados em Shibuya. E vocês sabem que Shibuya e Harajuku são bairros colados. Eles saíam do hotel e davam de cara com bandos e bandos de lolita, andando no meio da rua e eles falavam: o que está acontecendo? O que é isso? Então, enquanto eles estavam produzindo os encontros, ela foi ver o que era a moda lolita. E foi daí que ela decidiu, então, fazer um filme inspirado apenas em Maria Antonieta. E vocês, quem já assistiu o filme, percebe que ela estava extremamente preocupada em mostrar cultura e moda rococó. Tanto que, vou ser bem sincera, em termos de roteiro, o filme para num ponto e deixa muito a desejar. Mas ela queria deixar registrado esse momento estranho que foi o auge da moda lolita. E tem uma cena que é muito estranha para quem assiste o filme, que é a famosa cena dos tênis que aparecem no fundo, na hora que a Maria Antonieta está experimentando um monte de sapato. Ela diz que aquilo foi uma maneira de homenagear as lolitas e também fazer uma referência ao fato de que a Maria Antonieta, quando se tornou rainha, ela também não tinha mais do que 16 a 18 anos, que é a mesma idade que tinham as lolitas no Japão. E, obviamente, as
através da internet também, a coisa se expandiu pelo mundo. Isso aqui, gente, foi um Meeting Lolita, foi feito em Paris em 2015. E também, tá? A estética Lolita acabou chegando às passarelas da alta moda na Europa. Isso aqui é um desfile de 2020 da Moschino. Bom, a Rosa de Versalhes também influenciou outras modas, né, no Japão. Algumas das mais conhecidas, tá, são a Lenda dos Heróis Galácticos, que não tem ainda tradução em português. A maioria do pessoal deve conhecer as versões em anime, mas originalmente isso aqui foi um livro, né, um romance de ficção científica escrito em 82 por Yoshiki Tanaka. Outra obra com forte influência da Rosa de Versalhes é Utena, a Garota Revolucionária, né, uma série de mangá. Às 4 da tarde nós vamos ter, né, no encerramento deste evento, o desfile de moda Lolita, tá? E é uma coisa assim que a gente está realizando com bastante alegria, né? Até com uma certa ansiedade, porque se trata do primeiro desfile, né, de moda Lolita que vai ser realizado presencialmente pós-pandemia, né? E por isso, né, espero que vocês aproveitem bem a visita hoje e, se possível, fiquem para o desfile de moda Lolita. Gente, muito obrigada pela atenção. Aos interessados, a Abradene promove todos os anos o curso História do Japão. Tá? As inscrições para o ano que vem serão abertas em breve. Caso queiram mais informações, consultem o site da Abradene, www.abradene.com. Tá? Pessoal, muito obrigada, e se alguém quiser fazer comentários, perguntas, estamos às ordens. Obrigada. Eu não assisto anime nada, eu não sei nada, né? Porque em casa não tem criança. As coisas que saudade é casar ovo, jogar bombeiro, pançarzeira, dinheiro, porque a gente já tem idade, né? A gente já tem idade mesmo, eu concordo. Agora, anime, mangá, eu não sei nada. Eu falei, a única coisa que eu sei é Pikachu, o resto eu não sei nada. Porque não tem nada, não tem criança em casa, né? Eu digo assim, eu vejo pessoas, tem uma liberdade. Eu vejo pessoas tudo com aquelas roupas, nossa senhora, tu não gosta, né? Moda, né? Então. Anime, nossa senhora, como anime faz sucesso, né, Nyon? Mangá. Bastante, né? Então, principalmente assim, sábado e domingo aqui no Nossa, parque, você ai meu Deus do céu, coitadinhas, vou no centro cultural também. Nossa. É moda, né? E assim, é gostoso de ver isso, né? Hoje mesmo eu estava comendo uma coisinha aqui, né, antes de vir para o museu, e, nossa, tinha duas crianças usando cosplay, né? Não, sim. Principalmente esse agora do Demon Slayer, né? Que é o Kimetsu no Yaiba. Nossa senhora. Eu falei, quando a gente era criança, a gente não conseguia andar fantasiado usando cosplay assim, né? Pela roupa. Agora Hoje é fácil, né? cabelo de várias cores. Então. A única coisa que sei é comer do Naruto só, de comer. Então, nossa, aquele salgado do Naruto só que eu sei. Nossa, lamento Naruto, com o agora tem gente que tem que ser com Naruto. Só sei Naruto aquele salgado só de massa de peixe, só que eu sei. Então, tem que ser aquele redondinho. Isso, TV menino desse. Senão a pessoa não come. É interessante, Isso né? não comer moda, não, a senhora vê. Então, mas é interessante disso vir através de anime, mangá, né? Essa onda do Flamengo Naruto. Ai, que coisa. Não. E é legal de ver aqui em São Paulo, porque eu não sou de São Paulo, sou de Curitiba. Então você só via cosplay em Matsuri. Né? E ainda assim, o pessoal não tem muito costume, fica olhando, o que é isso, né? Eu estudei moda, eu fiz curso de
estilismo técnico de 2 anos. E aí eu me interessei por moda Lolita. Eu só não sabia que a origem tinha sido a roda de Versalhes. Então, Eu achei bem interessante. Eu queria me vestir também. mas- Naquele quadro que a gente mostra, né, mostra o moda Lolita, tem aquela blusa, né, tem a menina, no meio, né, tem capas de revistas de moda Lolita, é a Gothic Lolita Bible, né? E é interessante que durante muito tempo as capas eram desenhos de mangá. O pessoal não usava foto, né, dos modelos. Então, a autora da Rosa de Versalhes fez várias capas para aquela revista. Tiraram ela assim da aposentadoria porque ela parou de desenhar um tempo para fazer carreira como cantora lírica. E ela fez mesmo, né, uma carreira longa. Ela se aposentou porque, óbvio, né, com uma idade, a carreira de cantora fica meio limitada. E aí o que aconteceu? Né? De repente veio a onda ali e o pessoal começou a encomendar capas. Fofo. Faz, né, desenho, Eu coloco o meu. assim e tal, né? Mas que Ok. sirva também para as meninas reproduzirem isso, né? De uma forma de moda. E ela começou a desenhar moda, literalmente. Né? Eu acho que isso